Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Setembro Amarelo. Se você está se sentindo mal, você tem que procurar alguém. Se você está se sentindo infeliz com sua vida e tá vendo que existe alguma coisa de errado ali, que você tem que procurar ajuda médica, procurar ajuda de um amigo. No Brasil é considerado um problema de saúde pública que tem acontecido entre os jovens. Existem alguns mitos sobre o suicídio. Um deles é que a pessoa que tentou suicídio uma vez não vai mais tentar de novo. Isso é falso. Sim, ela pode tentar e dessa vez ela pode conseguir. Às vezes faltou isso daqui, um pouquinho mais de coragem, ou às vezes a tentativa foi frustrada. Ela talvez não desista dessa ideia se não for feito alguma coisa. Outra é, a pessoa que está tentando se matar, ela está querendo chamar atenção, está querendo só que as pessoas olhem para ela. Falso. A pessoa que está tentando tirar sua própria vida está sofrendo. E está sofrendo muito, precisa de ajuda, precisa conversar, precisa de um profissional. Cometeu suicídio do nada, de repente se matou. Não. A pessoa avisou sim. Ela deu sinais, só que você talvez não tenha enxergado. O suicídio só acontece com meu vizinho, uma pessoa lá do outro país, com uma pessoa lá do outro estado. Não, o suicídio pode acontecer dentro da sua casa. Aqui no Japão, acontece muito suicídio. Existem alguns motivos que levam as pessoas a cometerem. Um deles é o bullying, que acontece entre os jovens. A criança, quando ela está na escola, existe uma série de coisas que acontecem e às vezes os pais não conseguem enxergar, né? Eu já fui uma criança, eu já sofri bullying, mas eu tive muita... Naquele momento, eu achava que eu era muito forte. No final do vídeo eu vou contar pra vocês. Infelizmente, às vezes os pais não enxergam, ou às vezes não acham que é frescura de criança, mas infelizmente acontece e muitas vezes leva sim ao suicídio, porque a criança chega à exaustão, porque não consegue mais lutar contra isso. Aqui no Japão tem as férias escolares. Infelizmente, quando acabam as férias, muitas crianças se suicidam antes de voltarem, porque sabe que aquele sofrimento vai voltar e nada vai ser feito, nada vai mudar. E quando acontece isso, o que a escola faz? Nada. Não tem uma campanha de prevenção, não tem um alerta para as outras crianças, não existe. Porque eles querem meio que abafar. Exemplo, minha filha sofreu bastante na escola também. E eu tive que ir várias vezes na escola para conversar com crianças. Aí você fala assim, não, depois que você foi, adiantou? Não, não adiantou. Minha filha chegou aqui com quase 7 anos, foi para a primeira série, fez alguns meses da primeira série e já foi para o segundo. Minha filha não sabia falar japonês. E teve um menino que ele atormentou minha filha. Durante 5 anos, minha filha sofreu com esse menino. Daí, eu falei, agora vai pro Chugaku, né? Então, vai estar mais adulto e pode ser que você não caia na mesma escola que ele, porque tinha opções de escola, né? Infelizmente, esse menino foi para a escola que a minha filha estudava e durante um mês, tudo bem. E ela não contou nada para mim. Só que a professora dela ligou. A professora ligou contando que a minha filha estava sofrendo com o menino. Isso no segundo ano. No primeiro ano ela já tinha sofrido isso. Aí chegou no segundo ano, passando por isso de novo. Aí o que eu fiz? Falei, agora eu quero a mãe dele, porque durante todos esses anos nunca falei com os pais desse menino. Daí quando chamei a mãe na escola, ele pegou sentado na minha frente, nós três, olhando para a cara dele e perguntando o porquê que ele fez isso com ela. Ele não tinha motivo, ele não tinha explicação. E minha filha sofria, volta pro seu país, sua brasileira porca, que é Butadirudin. Butá é porco, o brasileiro é Bradirudin, é Buradirudin. Então eles juntavam a nossa origem com o porco, Butadirudin. Então minha filha sofreu muito com isso, era horrível, volta pro seu país, aqui não é o seu país. E minha filha sempre foi muito estudiosa, dedicada aos estudos e ela não queria ir mais para a escola. Só que a gente brigou, lutou
e graças a Deus ela se levantou e esse menino enfim saiu da cola dela, né? Por isso, fiquem atentos. Seu filho está sofrendo alguma coisa na escola, você percebeu? Vá atrás e lute, brigue pelo teu filho, porque isso pode trazer danos psicológicos irreversíveis para ele se você não enxergar. O bullying pela internet também é um grande problema. Às vezes a pessoa, pelos mesmos problemas que passa na escola, às vezes tem na internet. Alguém cisma com você e vai começar a te mandar mensagens. A criança sofre mentalmente com isso e não consegue, às vezes, fugir daquilo dali sozinho e sofre, vai sofrendo e acaba, enfim, tirando a sua própria vida ou tentando tirar a sua própria vida. Outra situação que acontece aqui, eu acho que é o isolamento social, né? As pessoas que se sentem muito sozinhas. Isso eu não digo a respeito só de jovens, não. Eu digo isso a respeito de adultos. Pessoas que às vezes não se casaram, mas tem um familiar que vive longe, ou um familiar que não liga. Idosos que vivem sozinhos porque ou às vezes o parceiro já morreu, né? A companheira já morreu e acaba ficando sozinho. Os filhos não vão lá porque, tipo, não tô nem aí, né? Já tô vivendo minha vida, né? Não vai lá visitar, não vai ver como que tá, não dá um telefonema. E com isso acaba cometendo suicídio. Não só entre os jovens, que às vezes as próprias crianças isolam e a criança vai sofrendo com aquilo, o adulto vai sofrendo com aquilo, porque não é só com criança que acontece isso não, com adulto também. Muitos, às vezes em fábrica, isolam a outra pessoa por conta de alguma coisa que eles acham que ele tem, né? Por conta de qualquer aparência física ou alguma coisa que não gostou, que não foi com a cara, e isolam. E aquela pessoa, às vezes, já é uma pessoa sozinha dentro de casa, né? Às vezes não tem ninguém, e a tristeza vai tomando de conta, o sofrimento vai tomando de conta daquela pessoa. Quando você vê uma pessoa muito isolada, que às vezes você conhece, ou você tem um filho, que não sai do quarto, que não quer sair para nada, não tem vontade de ir para a escola, não tem vontade de ir ao shopping, ir num parque, não tem vontade de fazer nada, levanta aí suas anteninhas porque tem algo errado acontecendo, você precisa ajudar. Aqui no Japão, a pressão financeira em cima do homem é bem grande, porque os japoneses, eles trabalham fora e eles que têm que sustentar a casa, por conta de que a mulher tem que cuidar dos filhos. Aquela carga toda, né, de pagar às vezes um aluguel ou um financiamento de uma casa, todas as contas ficam em cima dele e às vezes a carga emocional não aguenta. Em questão dos brasileiros, nós trabalhamos muito, né? E as mulheres acabam de parir, já tá na fábrica trabalhando. O cordão umbilical nem cortou, a mulher já tá lá. A gente é diferente. No mundo inteiro, os casos de suicídio vêm crescendo a cada ano. Por conta de que a internet é uma grande, eu digo que é uma grande influenciadora. Por conta de cyberbullying, de mostrar uma vida que as pessoas não têm. Muitas pessoas têm só dinheiro, não são felizes, porque o dinheiro, ele é muito maravilhoso, mas ele não traz a felicidade. Às vezes você é uma pessoa amarga, infeliz, sozinha, por conta de você ter muito dinheiro, mas tá sozinho. Então, não existe a fórmula da felicidade. Se você está passando por algum problema, procure ajuda, procure alguém para conversar. Não chega a tirar sua vida é tão importante. Ela pode não ser naquele momento importante para você, mas ela é importante para alguém. Quando a pessoa se suicida, ela não mata só ela mata uma família, ela mata um pai, ela mata uma mãe. Quando você tenta tirar a sua vida, ou você pensa em tirar a sua vida, pense naquelas pessoas que vão morrer junto com você. O suicídio não é aceitado. Nunca a pessoa vai aceitar, porque ela vai sempre se sentir culpada. Todos à sua volta vão se sentir culpados pelo ato que você cometeu. Peça ajuda. Peça ajuda.
Não sofra sozinho. Sempre vai ter alguém para te ouvir. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha história com a depressão. A depressão quase me levou ao suicídio. Eu cheguei ao ponto de querer tirar minha própria vida, porque eu já não estava mais aguentando. Eu vivi uma infância feliz, porém eu tinha muitos problemas dentro da minha casa. Meu pai era alcoólatra, agredia minha mãe, me agredia. Eu tenho que contar infelizmente isso para vocês, para chegar no final, né, nos dias de hoje. Eu aguentei isso tudo muito forte, assim, fui muito forte, porque eu pensava na minha mãe, no sofrimento da minha mãe, e via que o sofrimento dela era muito maior do que o meu era nada, né? Teve na escola também, eu sofria muito na escola, por conta de N coisas, né? As pessoas não me achavam bonita o suficiente, não me achavam, minha roupa não era boa, meus tênis, porque minha mãe não tinha condição, porque meu pai infelizmente gastava o dinheiro na bebida ou no jogo. Então quem comprava as coisas para mim era a minha mãe, né? Então quando eu tive uma idade que eu já podia trabalhar, eu fui correr atrás das minhas coisas. Enfim, sempre aguentei isso durante muitos anos. Outras coisas que aconteceram durante a minha vida, sofri assédio, isso me deixou muito, sabe, remoendo isso por dentro durante anos. E tipo, coisas que você nunca apaga de dentro de você. Infelizmente, você nunca apaga. E você sempre se sente assim, nossa, não tinha ninguém para me defender ali naquele momento. Quando eu estava aqui no Japão, que eu vim a primeira vez, eu sentia muita falta da minha mãe, porque minha mãe é meu alicerce. É a pessoa, assim, mais importante, eu digo, da minha vida. Porque se não fosse minha mãe, né, meus pais, mas se não fosse minha mãe principalmente, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui, porque se ela quisesse me tirar, ela tinha me tirado, afinal de contas, estava dentro dela, né? E minha mãe me teve e ela sofreu muito. Então eu sinto muita falta dela. E quando eu cheguei a primeira vez, parece que assim, tipo, cortaram o meu cordão com a minha mãe, porque eu estava muito distante dela. Eu não dava para mim ir ali fazer uma visita. Isso me fez sofrer muito. Então todo ano eu ia ver minha mãe. Depois que eu tive a minha filha, eu não pude ir mais para o Brasil, porque é muito caro. A viagem é absurdamente cara. Assim, para uma pessoa é cara, mas imagine eu que tenho, né, uma família. E se eu fosse, mesmo que eu fosse só eu e a Amanda, ia ficar uma pessoa a menos trabalhando em casa e as coisas iam ficar meio complicadas. Então por isso que eu optei não ir e acabei trazendo minha mãe uma vez para cá. Quando a minha mãe veio, que a Amanda nasceu, que ela foi pro Brasil, foi como se tivessem arrancado um pedaço de mim, sabe? Arrancado um braço, uma perna, o meu coração foi com ela. E isso acabou comigo. Eu fiquei extremamente mal. E isso dali só foi aumentando dentro de mim. E eu ficava assim, não, eu vou pro Brasil ver minha mãe. E nunca acontecia, porque as condições não permitiam. Isso foi me adoecendo. E tipo, é incrível. Quando você tá mal com uma coisa, você junta N coisas. Você começa a lembrar do passado, isso vai começando a te deixar mal, E eu sempre sofri com isso. E eu tive altos e baixos na minha vida. Quem conviveu comigo, antes de eu ficar grávida da Amanda, quando eu morava em outro estado, às vezes eu tinha uma amiga, a Simone, que ela provavelmente vai ver esse vídeo, às vezes ela ligava pra mim. Tá tudo bem com você? Por quê? Ela mandava mensagem, ligava, eu não atendia e ela ficava, o que tá acontecendo? Porque eu caí em depressão e eu não quero falar com as pessoas. Eu não quero conversar com ninguém, eu me isolo quando eu tô assim. Depois que a minha mãe foi embora, eu vivi esse isolamento de novo. Eu não ligava pra minha aparência, eu não ligava, e eu sou uma pessoa vaidosa. E eu deixei, sabe, eu relaxei, tanto comigo, quanto com a casa, quanto com tudo à minha volta. Eu fui relaxando. Daí passou, né, me deu uma melhorada, deu uma recuperada. Quando foi, há 2 anos atrás, voltou com toda a força. Eu voltei com uma depressão muito forte. E um dia, assim, pra mim, que foi eu preciso de ajuda urgente, foi quando eu tava na pia,
lavando louça e eu olhei para a faca. É horrível contar isso, mas eu contei pro psiquiatra isso. Eu olhei para a faca e eu senti vontade de cortar meus pulsos. Eu falei, eu posso acabar com tudo isso agora. Só que aí eu lembrei que eu tinha 2 filhas, eu lembrei que eu tinha um marido, e especialmente que eu tinha uma mãe. E essa mãe ia sofrer muito por ter a única filha, mulher, a primeira, a primogênita dela, morta por suas próprias mãos. Ela mesma tirou sua vida. Como que minha mãe entender que eu mesma tirei minha vida? Minha mãe nunca ia se perdoar, porque ela ia achar que ela tinha culpa. E minhas filhas, como que elas iam viver carregando esse peso que a mãe tirou a própria vida? Por que minha mãe fez isso? Será que foi culpa minha? Minhas filhas iam ver eu morta, porque elas estavam em casa quando eu pensei essa insanidade. Mas eu já não aguentava mais. Eu sofria por tantas coisas do meu passado e do meu presente, que eu já não estava mais suportando, que eu queria somente tirar isso da minha vida. Eu queria acabar com tudo. E como que eu ia acabar com tudo? Tirando minha vida, acabando com ela. Aí tudo ia acabar. Mas eu ia matar tanta gente que me ama. Daí eu sentei no chão, meu marido chegou, o que você tá no chão? E eu contei pra ele, ele falou, você precisa de ajuda. E eu fui procurar um psiquiatra, comecei a tomar medicamento e ter sessões, né, ir lá conversar, e nisso melhorou. Aí eu achei que eu tava bem, não fui mais nas sessões e parei de tomar remédio. Um ano depois, que foi o ano passado, voltou pior ainda, voltou com toda a força. E eu pensava em suicídio todos os dias, em formas de morrer diferentes. Eu pensei em lançar meu carro da ponte, eu pensei em tomar remédio, eu pensava em N mortes. É horrível contar isso pra vocês, mas eu vivi na pele isso, os pensamentos suicidas todos os dias, todos os dias. Daí eu falei, não, que é isso? Que absurdo, eu não posso pensar isso. Até que eu contei para meus pais. Eu liguei pro meu pai, pra minha mãe, contei para eles, né, o que eu tava passando. Meu pai entrou em desespero, minha mãe também entrou em desespero. Foi aí que eu procurei ajuda pela segunda vez. Voltei o tratamento e agora eu posso dizer para vocês, eu acho que eu tô curada, né? Não tô indo mais no psiquiatra, parei de tomar os remédios, mas eu tô me sentindo bem melhor. Ele aumentou a dose uma vez, depois ele diminuiu e eu não tava tomando mais remédios para dormir, porque eu tinha muita insônia com isso, né? Eu não dormia, eu ficava 3 dias sem dormir, só cochilava. Então eu tive que tomar remédios bem fortes para dormir. Eu tomava 3 tipos de remédio. Hoje eu não tomo mais nenhum, graças a Deus. Não tenho mais aquelas crises que eu tinha, eu não fico pensando mais naquelas coisas horríveis que já me aconteceram, eu não tenho ódio do meu pai por conta disso, eu não culpo pela situação que a gente viveu, eu não culpo as pessoas que fizeram bullying comigo quando eu era criança, eu não culpo, nós éramos crianças, porém, hoje em dia eu penso, se eu tivesse falado para minha mãe, se minha mãe tivesse me observado, talvez eu não tinha chegado nesse ponto que eu cheguei hoje, né? Então eu falo para vocês, conversem e observem as pessoas. Minha mãe naquela época tinha muitos problemas para observar o que eu estava passando, mas hoje eu olho as minhas filhas e eu pergunto todos os dias, desde o primeiro dia que a minha filha mais velha foi para a escola e desde o primeiro dia que a minha pequenininha foi para a creche, eu pergunto, como foi seu dia? Alguma criança falou algo para você? E eu não deixo isso passar. Se alguém ofendeu, eu primeiro exalto ela e depois eu tento resolver o problema na escola. Se eu ver que persistir, aí eu vou tentar resolver. Não vou deixar quieto. Não vou deixar quieto, porque é a vida da minha filha, é a vida das minhas filhas. E ela é importante para mim, como a sua vida é importante para as pessoas que te amam. Portanto, cuide dela e cuide de quem você ama, cuide de quem está à sua volta.
Não feche os olhos para quem está do seu lado. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!